difícil, naquele estado complicado da nossa vida, e nós vemos que por nós mesmos nós não vamos ter condição de sair. Os irmãos vejam e lembram-se que um determinado dia o Senhor estava passando num determinado local, e a Bíblia nos fala que um homem clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor daquele homem, ao pedir misericórdia a Jesus, Deus o atendeu e operou um milagre na vida dele. Misericórdia, meus irmãos, é exatamente a demonstração do amor sacrificial de Jesus pelas nossas vidas. O texto diz que ele demonstra amor, ele demonstra graça, e ele fala que isto é uma riqueza. Riquezas, não riquezas terrenais, não riquezas de ouro, de prata, riquezas eternais, porque não existe nada que possa comprar a alegria de poder glorificar o nome de Jesus Cristo. Existem pessoas que moram nos maiores bairros da cidade, moram nos melhores condomínios da cidade, moram nos melhores e mais altos apartamentos da cidade, mas não podem garantir que tem o seu nome escrito no livro da vida. Eu estava vendo uma reportagem dizendo que aquele jogador Neymar, ele comprou um imóvel na cidade de Balneário Camboriú, no prédio mais alto do Brasil, e comprou no último andar, no lugar mais alto, mais forte, de maior ostentação e de maior preço. Mas se ele tombar a campa fria hoje, ele não pode garantir que o nome dele está escrito no livro da vida. Mas quando nós aceitamos a Jesus e nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e o amor de Deus ele entra em nossos corações, nós temos uma certeza poderosa, é a certeza da salvação, a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. E quando nós temos essa certeza, nós vamos dormir tranquilo e não tememos o amanhã, não nos preocupamos com o dia de amanhã, porque sabemos que no amanhã Deus já está lá e Ele vai cuidar de nós. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, Paulo falando sobre esta riqueza, esta graça. Ele usa 4 palavras, do capítulo 2, versículo 4 até o versículo 9, ele usa a palavra amor, ele usa a palavra graça, ele usa a palavra misericórdia e a palavra bondade. Então, quando ele nos salva, quando ele nos tira do mal, quando ele nos liberta do mundo de pecado, ele demonstra a sua riqueza, o seu amor, a sua total abnegação e o amor de Deus pela vida dos homens. A Bíblia diz que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Quantos podem adorar a Deus por essa palavra? E nesse processo da obra de Deus, então, como começa a obra de Deus, meus irmãos? A obra de Deus começa através do amor de Deus. A obra de Deus em nós. Nós também podemos fazer a obra de Deus. Mas antes de nós fazermos a obra de Deus, primeiramente, Deus começou a fazer uma obra em nós, através do seu amor, um amor verdadeiro, um amor que não olhou para as nossas fraquezas, que não olhou para os nossos pecados, que não olhou para o nosso passado, mas que olhou para o nosso futuro e olhou para o nosso presente e está garantindo a condição de sermos novas criaturas. Esta obra inicia com o amor, inicia com a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Então, meus irmãos, é maravilhoso saber que nós temos um Deus que é misericordioso. O que é ser misericordioso? É não nos dar aquilo que nós merecemos. Porque muitas vezes, irmãos, nós merecemos tantas coisas ruins, mas Deus não permite que nós recebamos, porque Ele é misericordioso. E graça é aquilo que nós não merecemos ganhar e nós ganhamos. Você entendeu a relação entre misericórdia e graça? Misericórdia é quando Deus não permite que nós recebamos aquilo que nós merecemos. E graça é quando nós ganhamos de Deus aquilo que nós não merecemos. Então, se nós estamos aqui e nenhum mal lhe aconteceu até agora, mais do que você já pensou que poderia ter acontecido, é porque a mão da misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Deus está te guardando, então você pode glorificar a Deus nessa noite. Você pode adorar Ele porque Ele tem te guardado. Você já parou para pensar quantos livramentos que Deus tem te dado? Você já parou para pensar quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Você já parou para imaginar, desde a época em que Deus começou a fazer uma obra na sua vida? Deus, ela nos livra daquilo que nós merecemos. Mas não apenas isso, meus irmãos, a obra de Deus continua nas nossas vidas.
Quantos creem que Deus está fazendo uma obra na nossa vida? E a Bíblia fala, meus irmãos, que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Deus não é como aquele construtor que começa uma construção e ele não termina. Deus não é como aquele profissional que ele começa um trabalho e ele não termina. Não. Deus, ele começa uma obra e ele termina. Porém, ele depende de uma coisa. Depende que você dê liberdade para ele trabalhar. Depende que você permita que ele trabalhe na sua vida. Se você permitir que ele trabalhe na sua vida, então ele vai começar a fazer uma obra. Além do amor de Deus, o texto, versículo de número 5, diz que ele nos ressuscitou. Amém, queridos? Ora, só se ressuscita alguém que já morreu. A pessoa morta é alguém que está precisando de ressurreição. E nós percebemos que Jesus Cristo nos ressuscitou. Mas é interessante, meus irmãos, que o versículo 2, capítulo 2 e 5, diz, há um detalhe aqui muito importante nesse texto. Ele diz assim: estando nós mortos em nossos delitos. No que nós estávamos mortos, meus irmãos? A morte espiritual, ela estava acontecendo na nossa vida, e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Algumas traduções dizem delitos e pecados. Percebam que Isaías capítulo 59, 1 a 2, a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos estão curvadas para que não possa salvar. Mas existe um fator que separa o homem de Deus. Eu falei isso na terça-feira agora. O pecado separa o homem de Deus, afasta o homem de Deus. E o versículo de número 2 diz que os nossos pecados escondem o rosto de Deus de nós. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Outro detalhe, Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Eis o motivo pelo qual a Bíblia nos fala que quando Jesus estava crucificado, ele olhou para o céu e ele teve uma visão. Como homem, ele viu só as pessoas que estavam ali junto com ele, mas como Deus, na sua visão, né, ele olha e parece que ele vê o Pai de costas. E quando ele vê o Pai naquela situação, porque o Pai não podia resistir, o que, meus irmãos? Os pecados que estavam sobre ele. A Bíblia nos fala em Isaías capítulo 53, verdadeiramente ele tomou sobre si o que? As nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades estavam sobre ele. Aleluia. Mas a Bíblia continua dizendo que pelas suas feridas nós fomos sarados. Ou seja, quando o Pai olha para Cristo na cruz, o Pai não vê a mim, o Pai não vê o pastor Osmar, o Pai não vê o irmão Vitor, o Pai não vê o irmão Luiz. O Pai vê quem? O Pai vê os pecados. Aleluia. Em Jesus, os meus pecados, os nossos pecados, os nossos erros cometidos estavam todos depositados em Cristo. O pai olha para o filho e não consegue olhar para o filho porque os pecados estavam depositados nele. Porque Deus abomina o pecado. Então, quando Deus olha para o pecado, olha para Cristo, a Bíblia diz inclusive que ele se fez pecado por nós. O texto diz que ele se fez pecado por nós para nos remir de todo o pecado. Ele se fez pecado por nós. E nós estávamos mortos, meus irmãos. Mas a Bíblia diz que juntamente com ele, no momento da sua ressurreição, ele nos ressuscita juntamente com ele. Glória a Deus. Então ele não nos ressuscita para nós termos a nossa vida da maneira que nós quisermos. Ele não nos ressuscita para que nós façamos e sigamos a nossa vida cristã da maneira que nós achamos por bem. Não. Ele nos ressuscita juntamente com ele e nos faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na verdade, meus irmãos, enquanto nós estávamos em Deus, enquanto nós não estávamos em Cristo, nós estávamos vivendo uma vida no pecado e mortos. E por que a morte é representada aqui? Porque a morte representa a falência das funções vitais. Um morto não vê, um morto não anda, um morto não sente, um morto não fala, um morto não caminha. Esta não é a característica de quem não está em Cristo. Quem não está em Cristo, ele não consegue caminhar na fé. Quem não está em Cristo não consegue ver as riquezas dos céus. Quem não está em Cristo não consegue falar das grandezas de Deus. Quem não está em Cristo não consegue sentir nada. Meus irmãos, olha, o processo de preparação de um corpo é terrível. Não vou nem falar para não assustar as crianças. O processo de preparação de um corpo é terrível. As pessoas fazem o que tiver que fazer no corpo para preparar antes de um sepultamento.
E isso, a pessoa que ali está, é óbvio que não vai sentir nada, vai fazer o que quiser no corpo, mas não vai sentir nada, porque a vida já saiu. Agora, se você estiver andando aqui e você permitir que um pequeno strep entre no teu dedo, na mesma hora você vai sentir, por menor que seja, aquele alfinete, aquele strep. Por quê? Porque você está vivo, a vida no teu corpo, a sensibilidade. Qual é a pior característica de quem está morto na fé? Não tem mais sensibilidade, não sente mais nada. Uma coisa como essa aqui para ele não faz mais sentido. O culto pode ser enorme, não vai fazer sentido. O culto pode ser pequeno, não vai fazer sentido. Ele pode estar na maior igreja, não vai fazer sentido. Ele pode ser encontrado por alguém no meio de uma cidade para entregar uma mensagem diretamente para ele, não vai fazer sentido. Por quê? Porque a sensibilidade foi embora, morreu espiritualmente. Mas esta noite Deus quer dar vida e vida com abundância. Glória a Deus. Quem pode glorificar o nome de Jesus? O crente vivo, qualquer pequena coisa já alegra ele. Por quê? Porque ele está vivo. E detalhe, a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados com ele. E ele nos colocou em lugares celestiais. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? Jesus. Lugares celestiais, ou seja, lugar de honra. Amém, amados? Amém. A obra de Deus é esta. Depois que Deus te ama, você se arrepende dos seus pecados, você pede perdão dos seus pecados, você reconhece a sua morte espiritual. O Senhor Jesus pode aumentar um pouquinho o fundinho musical. Eu gosto desse fundinho, eu uso muito para orar esse fundinho musical. Isso, eu gosto muito. Esse sino é bem tranquilinho, bem gostoso para orar e para pregar. Irmãos, voltando a falar, então depois que Jesus faz uma obra na sua vida, né, uma obra, aumenta um pouquinho, Vitor. Isso aí tá bom. Depois que você reconhece os seus pecados, depois que você pede perdão a Deus, você reconhece que você está morto espiritualmente. Aí você entra num processo chamado arrependimento. É quando você reconhece e sente-se envergonhado de tudo que você fez que não agradou a Deus. Aí aquela vergonha, aquele sentimento de tristeza que é proporcionado pelo próprio Deus, o próprio Deus permite que você fique triste por ter cometido algumas coisas que você não deveria ser cometido. Porque através daquela tristeza que você está sentindo, você vai se chegar a Deus através da oração. E você vai reconhecer tudo aquilo que aconteceu. A partir desse momento, Deus começa a fazer uma obra em você. Você começa a ser ressuscitado. A vida entra em você. Depois que a vida entra em você, você passa a ser uma nova criatura. Quantos querem ser uma nova criatura? A Bíblia diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura será? Não, nova criatura é. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão que as pessoas dizem assim, eu aceitei Jesus, mas veja bem, eu ainda não estou conseguindo. Tome muito cuidado com isso, porque a Bíblia diz que não é nova criatura será, nova criatura é. Quando Deus verdadeiramente, eu estou falando verdadeiramente, eu preciso que você saiba que é verdadeiramente, eu preciso que você entenda, que reconheça, que entre em seu coração, que a obra do Espírito não é uma coisa que você pode dizer que você recebeu, senão é uma transformação. Você precisa permitir que Deus transforme a sua vida e que essa obra seja real, porque não é nova criatura será, é nova criatura é. E esta noite Deus vai entrar na tua vida com poder e glória. Você vai sentir um impacto verdadeiro. Eu conheço testemunhos. Eu estava pregando num trabalho em São Paulo de uma mulher que fumava 2 maços de cigarro. Ela tinha os lábios todos escurecidos. Ela era magra, raquítica, esquelética. Os olhos dela eram fundos. Aquela mulher estava com câncer já no seu pulmão. Ela andava curvada, as unhas delas todas escuras. O inimigo estava entrando na vida dela e transformando ela numa escrava do diabo. Oh, meu Deus. E ela foi à frente. E quando ela chegou à frente, ela disse, pastor, ore por mim, porque eu estou profundamente dominada pelo vício. E eu disse, irmã, de mim mesmo nada tenho, mas há um Deus no céu que tem poder para te libertar. Quantos creem que Deus tem poder para libertar? E a igreja orou por ela. E depois de uma semana o pastor me ligou e disse, pastor, aquela irmã foi liberta totalmente do vício do cigarro. Ela falou para o pastor que ela não conseguia nem mesmo sentir o cheiro da fumaça. Ela sentia desejo de vomitar ao sentir o cheiro da fumaça do cigarro. O que eu estou querendo dizer com isso é que Deus tem poder de transformar a velha criatura em uma nova criatura. Amém, meus irmãos?